que eu fiz, e nós vamos postar esse vídeo. Eu fiz como um Reels, onde eu falava um pouco da minha história, que eu, assim por alto, que eu sempre quis ser mãe, sempre foi o meu desejo, mas após 2 abortos espontâneos, eu tive a minha filha mais velha. Hoje sou mãe de 3. E então eu sempre senti a vontade, a necessidade, sempre senti algo dentro de mim que me dizia que eu tinha que parar de trabalhar para que eu então consagrasse o meu tempo na educação dos meus filhos. E isso foi uma coisa que me afligia, que me perturbava. Muito tempo me perturbava. Quando eu deixava eles na escola, na creche, onde fosse, eu sempre sentia muito mal. Houve momentos mesmo que eu saía aos prantos quando eu via a minha criança chorar, quando eu tinha que lhe deixar lá e eu tinha que seguir o caminho porque eu tinha que ir trabalhar, e isso magoava-me muito. Então, eu acabei por dizer que a nossa missão seria que Deus, o propósito de Deus nas nossas vidas, a partir do momento que nós decidimos ser pais, não é? Sermos mães, nesse caso, que a nossa missão principal seria a educação dos nossos filhos. Porquê a educação dos nossos filhos? Porque é a mãe, é a força da mãe que vai fazer com que os filhos não sejam influenciados pelo mal. É na educação que a mãe dá aos seus filhos que permite então que eles não se dirijam para os maus caminhos. Mas essa mãe sozinha, ela não seria capaz de o fazer. E Deus também diz que a mãe, para que ela fosse ou seja capaz de educar os seus filhos, ela tem primeiro que recorrer a Deus. Ela tem que buscar a força, a sabedoria, o entendimento divino. Nós nunca por nós mesmos conseguiríamos educar os nossos filhos como Deus deseja, não é? Porque nós somos os seres pecadores. Eu falho, eu não sou uma mãe perfeita. Eu nunca conseguiria dar a melhor educação aos meus filhos se não fosse com o auxílio de Deus. Ele é que vai mostrar como devo falar com os meus filhos, quais os bons pensamentos deverei ter, quais os bons comportamentos instruí-los a ter paciência, não é? Que é o fruto do Espírito que Gálatas diz. Que um desses frutos é a paciência. A mãe precisa de ser paciente. E então, infelizmente, o que acontece hoje em dia é que muitas vezes não damos a devida importância que nós mães temos. Muitas vezes nós achamos que para sermos vistos pela sociedade como perfeitas, não é? Como boas mães, nós temos que trabalhar, ter um trabalho lá fora, ter um bom sustento, ter os filhos que vistam as melhores roupas e passar as melhores férias onde quer que a gente vá, não é? Então tudo isto faz com que a mãe não tenha aquela coragem de seguir a vontade de Deus, que é ficar no seu lar, instruir a sua criança, auxiliar o seu marido, ser uma adjutora, que é o dever da mãe. Ela está lá para ajudar o seu esposo. Ela complementa o seu esposo. E Deus diz também que o dever da mãe chega a ser mais importante que um reinado. Ela tem o dever mais importante que um primeiro-ministro, que um rei, não é? Que ela tem o dever mais importante que qualquer dever neste mundo. Ela dentro de casa, pode ser que o marido vá lá fora, não é? Ele é o provedor do lar, é ele que traz os mantimentos, é ele que provê para casa. Mas é a mãe que faz a tarefa mais árdua, mais difícil, que é a educação dos seus filhos, fazê-los permanecer no caminho do Senhor. E Deus diz-nos também que nós como mães,
nós somos a rainha do lar. E os nossos filhos são os nossos súditos. Muitas das vezes o que é que acontece? A mãe está em casa, ela cozinha, ela limpa, ela organiza, os filhos vêm, desarrumam tudo, ela vai atrás, volta a arrumar, volta a organizar, volta a cozinhar. E nem sequer se dá ao trabalho, não é? De fazer os seus filhos incluírem, terem também a missão dentro de casa. Isso para Deus não acontece desta forma. Nós, como mães e pais, principalmente as mães, nós temos que mostrar aos nossos filhos que nós não somos escravos deles. Não é? Nós não estamos a falar de escravidão aqui, nós estamos a falar de um lar funcional, onde a mãe é a rainha, é ela que instrui, é ela que dá as ordens, e os filhos são os súditos, são eles que vão depois ouvir aquilo que a mãe tem para dizer, eles que vão obedecer as leis que a mãe estabelece em casa, não é? Nas suas construções como crianças, como futuras esposas e esposos, não é? São eles e eles têm que seguir aquilo que a mãe ordena. E essa mãe tem um trabalho imenso. Ela é mais do que um pintor quando pinta uma tela. A obra dela é maior do que um escultor quando esculpe uma pedra. É mais do que um músico quando faz uma melodia. Eu gostei muito desta analogia. Que a obra dela era gravar na alma humana a imagem de Deus. Eu achei muito bonito isto. Querem maior obra do que isto? Tu és a responsável de gravar na alma da tua criança a imagem de Deus. Não é simplesmente pintar como um pintor que ganha crédito porque pintou uma obra de arte maravilhosa e que vale milhões mais tarde, não é? Ou o tal escultor que esculpe uma obra maravilhosa. Eu me lembro agora em Cabo Verde que tinha... E ele até é tio do meu primo, que ele esculpia obras com areia, na areia do mar. E fazia obras lindíssimas. E essas obras, o que é que acontece depois? Vindo uma onda, uma tempestade ou o que for, vai abaixo. Mas aquilo que tu fazes como missão, aquilo que tu tens como obra, é gravar a imagem de Deus na alma dos teus filhos. E também em Provérbios, eu li há pouco tempo a meditação que eu fiz, onde o Provérbios dizia que muitas das vezes os filhos afastavam-se dos seus lares. Sim, vão-se embora, por alguma razão. Ou pode ser porque um amigo lhe levou por outras veredas, não é? Ou porque, sei lá, aconteceu alguma coisa que o afastou da sua essência, daquilo que ele aprendeu em criança. Mas que a voz suave e meiga da mãe sempre atinge o coração dos nossos filhos. Quando nós educamos os nossos filhos com amor, com mansidão, com paciência, mais cedo ou mais tarde, eles acabam sempre por voltar. Porque eles vão se lembrar. A minha mãe já me dizia isto. Muitas vezes nós paramos para pensar e dizer, já a minha mãe me dizia isso. Eu não me lembro, são poucas as pessoas que dizem, o meu pai dizia isso. A maioria das vezes é a mãe, porque a mãe é aquela figura que está bem presente, não é? Aquele colo quando nós precisamos, é a mãe, quando nós estamos frágeis, quando nós estamos doentes, quando nós precisamos de alguma coisa. Recorremos a quem? A mãe. E a mãe tem que recorrer a quem? A Deus para ganhar essa força. Ela tem que se inspirar da palavra divina, ela tem que se... Como é que eu ia te explicar? Ela tem que buscar a força na palavra divina para que ela consiga transmitir tudo isto aos seus filhos. Então é isso. A missão de nós como mãe vai muito mais além. Nós não podemos simplesmente achar que ok, eu sou a mãe, eu que mando aqui e faço e desfaço, vocês só têm que cumprir. Muitas vezes nós somos um bocado rígidas, não é? Nesse sentido que nós impomos. E se nós formos a ver a palavra de Deus, ele não impõe.
Ele te explica com amor, ele te instrui com sabedoria e ele te leva pelos caminhos que te faz refletir, não é? Eu não vou por ali porque senão tem consequências. Eu venho por aqui porque aqui é melhor. Então a mãe tem esse mesmo papel. Ela vai instruir o seu filho com amor. Ela vai guiar o seu filho com sabedoria. Agora imagina tu uma mãe que passa 8 horas por dia no trabalho. Estressante. Cheio de coisas para fazer. Às vezes até o trabalho pode não ser assim tão exaustivo, mas os colegas, se for com clientes, com pacientes, com o que for, são pessoas, não é? Trabalhamos com outras pessoas e acabam por influenciar. Chegas a casa, sabes que ainda tens coisas para fazer em casa. Onde é que está a tua paciência? Onde é que está a tua mansidão? Onde é que está a tua vontade de explicar? Onde é que está a tua vontade de sentar com o teu filho e lhe explicar a palavra de Deus, por exemplo, de sentar com o teu filho e explicar como é que eu me sinto? Não tens essa paciência. Inclusive, Augusto Cury diz que nós devemos aprender a falar de nós aos nossos filhos, dos nossos sentimentos. É importante que os nossos filhos saibam aquilo que tu sentes. Eu muitas vezes aqui em casa eu digo, há dias que eu acordo hiper cansada e eu digo-lhes, eu estou cansada, eu estou exausta, vocês podem me ajudar? E fica toda a gente a olhar para mim. E muitas vezes também eu vejo que eu digo isso, mas gritando. Porque sim, estar em casa, tomar a decisão de ficares a tomar conta dos teus filhos, não é uma tarefa fácil. Eu tenho a plena consciência e eu não vou vos dizer que é mar de rosas. Não, não é mar de rosas. Assim como tu, quando tu sais também para ir trabalhar, não é mar de rosas. Tu sentes. Tu sentes que é exaustivo, tu sentes que já não consegues mais, tu sentes que aquilo que tu começaste a fazer não vai terminar nunca porque tem sempre algo a mais para tu fazeres quando tu estás em casa, tem sempre qualquer coisa, tens sempre... Mas é importante que tu tires um tempo para que a mãe se instrua. Deus diz também que nós devemos nos instruir. A mãe tem que se instruir para que ela possa instruir os seus filhos. É como o copo vazio. O que é que o copo vazio vai fazer? Se tu não tens nada para transbordar na vida dos teus filhos, tens que estudar, tens que aprender, tens que buscar a Deus para que então tu possas instruir os teus filhos nos caminhos que Deus diz que deve ser. E quando eu falo sobre isso, não estou a falar que o pai não tem dever, o pai também tem a sua parte. Mas o dever de mãe, né, nesse âmbito de educação, é um dever ainda mais importante. O pai tem o seu papel. Inclusive, da próxima vez irei abordar, sim, o papel do pai. Mas uma vez que eu fiz aquele vídeo, no sentido que eu tive de fazer uma escolha, não é? Eu acabei por optar, sim, ficar com eles. Afinal de contas, estou a falar de 3 crianças e são pequenas. Se eu não parar agora para os instruir, se eu não parar agora para lhes educar, para lhes mostrar o que seria a melhor coisa, eu nunca o faria. Eu não ia conseguir fazê-lo mais tarde, depois de eles já estarem crescidos. Então, e muitas das vezes a sociedade nos impõe isso, como eu tinha dito. E é preciso ter coragem quando uma mãe para o seu projeto pessoal de vida, não é? Como projeto profissional nesse caso, quando ela decide dar um basta e se dedicar aos seus filhos, a sociedade começa a te olhar com os outros olhos. É como se tu não tivesses mais valor. Infelizmente é o que acontece hoje. É como se tu não fazes nada da vida, tu estás lá em casa na boa, tu tens a bela vida. Não, não é bem assim que as coisas se passam. Tu tens muitas responsabilidades. Cada vez que tu gritas e aquela criança, aquele ser mostra-te, não poderias ter falado desta forma comigo. Eu me senti assim. E tu começas a te sentir mal. Muitas vezes eu já fui para a cama
a pensar que eu sou a pior mãe do mundo pela forma como eu comuniquei com a minha criança, não é? Com os meus filhos. E eu não tenho medo de pedir desculpas. E isto é uma das coisas que o autor nos diz também, que nós não podemos ter medo de pedir desculpas aos nossos filhos, mostrar a nossa fragilidade. E muitas vezes eu já lhes disse, peço desculpas, eu errei, mas eu também sou uma pecadora, eu também estou, isto tudo é novo para mim, eu estou a aprender e tenho que ir a Cristo para que Ele possa me ajudar nesse sentido. Porque eu sozinha eu não sou capaz. E vocês também têm que colaborar do vosso lado para que a mãe consiga ser uma pessoa melhor cada dia. E isso tudo é um processo, não é de um dia para o outro, de repente eu já sou a melhor mãe, de um dia para o outro, de repente eu consigo falar calmamente, que era o meu grande sonho, sim, chegar e poder falar, filho, olha, quem não gostaria? Todos nós desejávamos isso. Mas não é isso que define se tu és boa ou uma má mãe. Não é isso que vai definir se as tuas crianças serão boas ou más crianças. Isso é um processo, isso leva o seu tempo. E tu, cada vez que tu falhaste, e tu reconheces que tu falhaste, pedires perdão, respirares fundo. E também essa é uma das dicas que Deus dá. Quando tu estás no ponto alto do problema, das discussões, ou do que o teu filho fez, imagina, sei lá, entornou um café no sofá. Respira fundo. Sim, respira fundo. Ora, aquele tempo que tu vais passar em oração, aqueles segundos, já é o tempo que vai te acalmar. E não vais sair daí, ai, criança, olha o meu sofá. Eu comprei o meu sofá caríssimo e agora tu estragaste-me isto. Então, cada vez que eu paro e dou conta que eu não respirei, que eu não orei naquele momento que deveria ser, eu peço desculpas, sim, falhei. Senhor, eu falhei. Eu deveria não ter falado daquela forma. Eu poderia ter respirado fundo, sim, como eu já li, já estudei, já sei que deveria-se fazer. Orar e então explicar à minha criança como é que eu estava a me sentir, o que ela fez, consciencializá-la dos seus erros e depois então corrigir. E outras das coisas que o Augusto Cury diz, o autor Augusto Cury diz, é que nós, antes de ralharmos a criança, antes de vir com o berro, com o que for, porque tu fizeste, aconteceste, tens que elogiar. Agora diz-me como é que tu consegues fazer isso num ponto de conflito, no momento alto, no auge. Como é que tu vais parar para respirar fundo, orar e ainda elogiar a criança que fez uma asneira? Então é isso. Ser mãe não é fácil. Agora diz-me se a tua missão é menos importante do que a pessoa que vai lá fora trabalhar. Depois de ouvir isto tudo, será que a tua missão é mesmo menos importante do que o marido que vai trabalhar? Que chega cansado, né? Que diz eu estou cansado, sim. Mas, no entanto, tu já tiveste aquele dia... O meu marido, inclusive, está aqui a fazer sinais. Não quero falar mal dos esposos. Não quero dizer que eles, como os pais, não fazem os seus trabalhos. Mas sim, temos que dizer a verdade. A mãe tem uma missão muito mais importante. A mãe é a raiz de tudo. Se ela falhar, o problema é muito grave. Então é isto. Eu espero que tenham gostado. Concluindo, tu, mãe que estás em casa, que tomaste a decisão de tomar conta dos teus filhos, fica a saber que foi a melhor das decisões que tu tomaste. Tudo tem pró e contra. É normal. Não dá para ter uma vida lá em cima e ter os filhos perfeitos, não é? Então, chega sempre um momento da vida onde nós temos que fazer escolhas. Temos que dar prioridade. Qual é a tua prioridade neste momento? Será mesmo os teus filhos, que agora que têm a idade onde tu deves seguir, deves corrigir,
deves instruir, não é? No caminho de Deus, onde deves mostrar o bom e o errado. Porque é agora que temos que fazer. E, infelizmente, lá fora podem te apontar o dedo que tu tens que ir trabalhar. É preciso que tu trabalhes, porque a vida está muito difícil. Sim, mas tu tens que parar, perguntar a Deus, faz uma oração, vai aos pés de Cristo, pergunta-lhe, Pai, qual é o meu propósito? O que é que eu devo fazer neste momento? O que é que tu, Senhor, me aconselhas a fazer? O que é prioridade agora na minha vida? São os meus filhos? Ou é a minha vida profissional? Eu não estou a dizer que tu tens que parar de trabalhar de tudo para... Isso vai de família em família, vai de mães para mães, não sei, cada um vai pôr na balança aquilo que para ela, não é? É mais importante. Se é a educação dos teus filhos, agora que são pequenos, ou se é ter mais dinheiro para fazer mais férias, para comprar melhores roupas, para poder, sei lá, poder fazer outras coisas, comprar mais coisas, consumir mais e pagar as contas e aumentar. Ou fazemos uma concessão de, sei lá, baixamos o nosso nível de vida enquanto os miúdos são pequenos, de maneira que eu possa então estar com eles, porque o tempo depois esgota-se. O tempo não volta, nós não podemos comprar o tempo. A partir do momento que nós fizemos a escolha de trabalhar e pôr os nossos filhos 8, às vezes até 10 horas por dia com alguém que nós não conhecemos, nós não sabemos os seus princípios, nós não sabemos onde é que a pessoa veio, e deixar a criança lá, porque nós temos que fazer as nossas coisas, nós temos que parar e pensar, qual é a minha prioridade? O que é que hoje para mim tem mais importância? O que é que para mim faz mais sentido? Depois de analisar, chegar aos pés de Cristo e perguntar-lhe, Pai, o que é que eu posso fazer neste momento? Quais são as orientações que tu me dás? E fortalecer. A mãe tem que ir aos pés de Cristo todos os dias. Não podes falhar. Agora vou dar um testemunho. Eu, pessoalmente, se eu acordar e não for aos pés de Cristo, eu sinto nos meus comportamentos. Eu sou mais agressiva. Quando eu digo agressiva não é bater, porque eu não gosto, eu não... Apesar da Bíblia dizer sim, a vara é importante. Há circunstâncias sim, que a vara é muito importante. E faço quando tiver que ser. Mas quando eu digo agressiva é na maneira como eu vou reagir com eles, no tom de voz, a maneira como eu vou expor a minha ideia, aquilo que eu acredito aos meus filhos, não é? Transmitir alguma informação. Então, eu já há algum tempo eu tenho notado isto. Quanto mais longe de Deus eu estou, mais agressiva eu me torno, mais impaciente eu me torno, mais, como é que eu ia dizer, mais reativa eu me torno. E qualquer coisinha, eu explodo logo. Não tenho aquele meio termo. Começo logo a mandar vir com toda a gente aqui em casa. Mas a partir do momento que eu levanto, tenho o meu momento com Deus, é dizer, não, agora é o meu momento, agora sou eu e Deus, tento sempre levantar mais cedo para que eu tenha esse momento. Eu consigo levar o dia muito mais calmo. Claro que tem problemas, claro que tem aflições, claro que vêm coisas contra, mas estás melhor preparada. Porque tu foste aos pés daquele que vai te dar força para conseguires alguma coisa. Porque tu só és aquilo que tu és quando tu vais buscá-lo. Tenta descartá-lo da tua vida e vê como é que as coisas vão acontecer. Então é isso. A nossa missão de mãe, em primeiro lugar, é nos colocar aos pés de Cristo. Buscá-lo. Buscar o seu entendimento. Buscar aquilo que Ele quer que a gente faça. Tentar perceber qual é o meu objetivo como mãe. O que é que eu quero transmitir aos meus filhos. Então aqui, olha, na Bíblia tem um versículo. Diz assim, Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho em que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele.
tudo aquilo que tu ensinas à tua criança, por isso que eu digo que o tempo não volta atrás. É na criança, enquanto elas são crianças, é nessa tenra idade que tu tens de começar a ensinar as tuas crianças a palavra de Deus, o respeito, amar o próximo, moralmente corretos, a serem moralmente corretos, eticamente corretos. É de pequeno que tu começas a plantar essas sementes no coração dos teus filhos. E quando crescerem, essa plantinha vai estar lá. Vai haver raízes. Pode até vir assim algum vento e capinar aquilo assim por cima, mas a raiz está lá. Porque tu colocaste a semente no coração, naquele pequeno coração. Então é isso. Espero-vos no próximo programa.